Fala aí galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Teteco e nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês uma análise, uma review, uma resenha desta placa de captura aqui, uma placa de captura HDMI genérica que eu comprei na Shopee, é uma placa de captura chinesa. Nesse vídeo aqui eu vou estar demonstrando ela para vocês, falar se ela é boa, se ela vale a pena. Então relaxa aí, se recosta na cadeira e bora assistir a review. Bora! Beleza galera, então vamos começar. Vamos começar a falar sobre a parte externa da placa, né? Bom, o que a gente pode perceber aqui? O corpo dela aqui é todo de metal. Eu não sei que metal que é, eu acho que deva ser alumínio. É metal sim, não é plástico. Isso é bom porque ajuda tanto na resistência da placa, né, do material, de não quebrar, quanto na dissipação de calor, né? O metal, para quem não sabe, ele é um material melhor condutor térmico do que o plástico. Então o calor que a placa gera consegue ser dissipado melhor. Porém, no meu uso aqui, cara, ela não esquentou. Ela fica um pouquinho morna, normal, né? Porque é um aparelho eletrônico e tende a ficar um pouquinho morna, normal. Mas não esquentou a ponto de eu colocar o dedo e não conseguir colocar. Porque eu já tinha ouvido falar que essas plaquinhas de captura esquentavam demais. Não foi o caso comigo. A minha só esquentou o suficiente, né? Ficou morninha, mas nada a ponto de ficar pelando ou de não conseguir colocar o dedo, né? Ela é bem pequenininha, galera. Ela é muito pequena, mas muito pequena mesmo. Quando eu recebi ela, eu não acreditei no tamanho dela, cara. Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um pendrive da Kingston, né? E ela é menor do que um pendrive, cara. Olha só. Ela só é um pouquinho mais larga, mas ela é menor do que o pendrive em comprimento. E também ela é menor, mas bem menor do que a famigerada antiga EasyCap, que inclusive a minha tá toda zoada aqui com fita isolante, né? A EasyCap, que é uma placa de captura que o pessoal usava antigamente para capturar, né? Era a única opção barata que tinha. E olha a diferença de tamanho, cara. Olha isso aqui. Nem se compara, né, galera? Ela tem esse LEDzinho verde aqui, que acende quando a placa entra em funcionamento lá no programa de gravação. E uma coisa legal desse modelo aqui é que a conexão USB é ligada por um fio. Ela não fica direto na placa aqui. Isso é bom por quê? Porque evita alguns possíveis acidentes, né? Porque se a conexão fosse direta aqui na placa, né? Como um pendrive, por exemplo, podia acontecer de alguém esbarrar na placa e danificar a placa ou danificar a conexão USB do computador, do notebook. Ela veio nessa caixa aqui. É uma caixa pequena, não tem marca nenhuma, né? Porque é um produto genérico. É uma caixa bem simples, ó. Aqui só diz HDMI Video Capture. Não tem marca de nada, né? Aqui na caixa fala algumas especificações dela. E dentro da caixa veio esse berço, né? Que a gente chama, que é onde a placa ficou acomodada aqui. Até que é bem embaladinho, né? E também veio o manual de instruções, que por incrível que pareça ele veio em inglês, não veio em chinês. E é um manual até que bem explicativo, cara. Aqui tem alguns outros modelos dessa placa, né? Como eu falei, esse modelo aqui é a minha, que tem o fiozinho com USB. E esse aqui é o modelo que tem a USB direto, né? E aqui no manual também fala a configuração dela no OBS Studio, que é o programa que a gente usa para poder fazer a captura. É um manual bem explicativo. Gostei pra caramba, nem parece que é um produto chinesão genérico, né? Sobre as especificações da placa que vem descritas aqui no manual, na caixa também e no anúncio também. Bom, que ela é multiplataforma, né? Aqui diz que ela serve tanto no Windows, no Android e no Mac. Mas no anúncio estava descrito também o iOS e o Linux, né? Então ela, em teoria, seria multiplataforma completa, né? Que ela é USB 3.0, que ela faz gravações, transmissões, né? Em até 1080p, 60 quadros por segundo, e que ela tem um input 4K. O que é esse input 4K? Quer dizer que, em teoria, se você tem algum aparelho, um videogame, por exemplo, que está mandando a imagem em 4K, você pode plugar o cabo HDMI do seu videogame nela com o videogame em 4K,
que a imagem vai aparecer normal no programinha. Ela não vai aparecer em 4K, ela aparece no máximo em 1080p. Mas só do fato dela ter um input 4K, quer dizer que você não vai precisar diminuir a resolução do videogame, por exemplo, para que a imagem apareça no programa, porque ela aceita que você mande uma imagem em 4K, apesar dela não mostrar em 4K. Mas tudo isso aqui, galera, todas essas especificações é na teoria. A gente tem que lembrar que é um produto chinês genérico. Será que ela cumpre tudo o que promete mesmo? Vamos ver. A instalação dela é muito simples. Basta que você plugue ela numa USB do seu computador ou notebook, beleza? Espera o sistema reconhecer ela, baixar os drivers e ficar pronta para o uso. E aí você pluga o cabo HDMI do dispositivo que você quer capturar nela, ok? E baixa o programa OBS Studio, que é o melhor programa que tem para fazer captura com essa placa aqui. Bom, agora falando da placa, o seu funcionamento na prática mesmo, né? Será que ela realmente cumpre com aquilo que ela promete? Primeiro, ela dizia ser multiplataforma, que ela funciona no Windows, no Linux, no Mac, no iOS e no Android. Bom, eu não pude testar ela nem no Mac e nem no iOS porque eu não tenho nenhum dispositivo Apple aqui em casa, né? O máximo de coisa da Apple que eu tive foi o Safari for Windows instalado. Mas eu pude testar ela no Windows, no Linux e no Android também. No Windows, eu utilizei o Windows 10, ela funcionou normalmente. No Linux, eu utilizei o Linux Mint, que é uma distribuição Linux baseada no Ubuntu. Também funcionou normalmente, utilizando o OBS, tá? Tanto no Windows quanto no Linux, eu utilizei o OBS Studio, né? É um programa que é código aberto e multiplataforma também. Então no Windows e no Linux ela funcionou e no Android ela também funcionou. Só que no Android, né, obviamente, como é um sistema operacional móvel, você vai usar ele no celular ou no tablet, né? Você vai precisar, obviamente, de ter um cabo OTG, que é este cabo aqui, que é um cabo que transforma USB tipo A fêmea em micro USB ou USB tipo C, se o seu celular for mais moderno, né? Para você usar no celular ou no tablet, você precisa desse cabo aqui. Outra coisa que ela dizia era sobre o input 4K, que ela aceitava um aparelho sendo ligado nela em 4K. Será que isso é verdade? Sim, isso é verdade. Eu testei aqui, o único aparelho aqui que eu tenho aqui em casa que transmite imagem em 4K é uma TV Box, daquelas chinesas genéricas, né? Que por incrível que pareça ela transmite em 4K. Eu liguei a TV Box na placa, setei a TV Box para ficar em 4K e apareceu a imagem normalmente. Beleza? Lembrando, né, a imagem não aparece em 4K, mas ela aceita, não fica com tela preta. Então essa questão do input 4K é verdade, ela faz. Agora vamos falar onde o bicho pega. 1080p, 60 quadros por segundo. Ela diz que faz, né, é o maior destaque dela no anúncio, em tudo quanto é lugar. Eu configurei o OBS certinho para ela pegar 60 frames e ela não pegou. Essa placa não faz 1080p 60 frames por segundo, ok? Então isso que está descrito nela é uma mentira. Ela não faz isso. Já era de se esperar porque é um produto genérico, né? Mas se você está pensando em comprar essa placa porque 1080p 60 frames, ela não faz, galera. Ela faz 60 frames em 720p, aí ela faz, beleza? Mas em 1080p ela não faz, infelizmente. A título de confirmação, pessoal, eu abri aqui o OBS, eu tô com a placa de captura aqui ligada à minha TV Box, que está reproduzindo aqui um vídeo em 60 frames por segundo, tá? 1080p. Aqui na configuração de vídeo do OBS eu coloquei a saída 1080p 60 frames, ok? E aqui na placa de captura, nas configurações, eu coloquei aqui 1080p, 1920 por 1080, 60 fps. Repara aqui no texto, nesse texto aqui passando embaixo, que não está em 60 frames por segundo, ok? Agora eu vou diminuir para 720. Viu como o texto está passando bem mais fluido agora? Ó? Olha só. Agora está em 60 frames por segundo. Ou seja, confirmando o que eu disse, em 720p ela consegue fazer 60 frames. Agora em 1080p, mudando novamente, não consegue. Viu? E outra coisa também que o bicho pega é o fato dela ser USB 3.0, ela dizer que é USB 3.0. Bom, realmente, se você olhar aqui o conector,
ele é um conector 3.0, não só pela cor azul, mas pelos pinos extras que tem aqui dentro, que todo USB 3.0 tem que ter. Só que eu liguei ela na 3.0 do meu computador e na 2.0, na porta USB 3.0 e 2.0, e não vi diferença nenhuma. A placa continuou com o mesmo desempenho, continuou não fazendo 1080p 60, ela só faz 1080p 30, né, como eu falei. Então não fez diferença nenhuma. E isso me deixa um pouco na dúvida se realmente essa USB aqui é 3.0. O conector é, mas se a placa realmente é preparada para 3.0. Porque normalmente placas de captura que são 3.0, elas costumam não ter delay nenhum. Ou seja, você consegue jogar, né, no caso de um videogame, você conseguiria jogar utilizando a tela do programa de gravação, né? E com essa placa aqui não dá, porque ela tem delay. Então se você esperava comprar essa placa e utilizar ela só para jogar a imagem do seu videogame no monitor, né, sem precisar gravar, sem transmitir, sem nada, só jogar a imagem, né, não vai dar, porque ela tem delay e esse delay compromete muito a jogatina. Não dá para jogar direto da tela do programa de gravação. Para você contornar isso, né, como ela não tem uma saída HDMI, você teria que comprar um coisinha desse aqui. É um splitter HDMI, ok? O que isso aqui faz? Você conecta essa parte aqui macho no seu videogame ou no que quer que seja que você queira gravar, e vai sair aqui duas HDMIs, né? Ela vai duplicar o sinal. Você coloca um cabo nessa saída aqui em uma das saídas, liga na placa, pega um outro cabo, pluga aqui e pluga na televisão. E aí você tem o sinal do seu videogame ou do que quer que seja que você esteja gravando em duas saídas diferentes, uma na placa e uma na televisão. E na televisão não tem delay, então você vai conseguir jogar e gravar de boa utilizando isso aqui, né? Ou, se você quiser, você pode optar por comprar um outro modelo de placa dessas genéricas aqui que tem na China, que tem a saída HDMI, beleza? Porque essa aqui não tem. Uma outra coisa muito importante que precisa ser falada aqui é sobre o desempenho dela utilizando um computador ou um celular fraco para gravar. É o seguinte, para você aproveitar o máximo dessa placa aqui, você precisa de um computador ou um celular um pouquinho mais forte. O meu computador, que eu uso para gravar com ela, é um computador razoavelmente forte. Ele é um Core i5 2400 com 12 GB de RAM e uma GTX 1050 Ti. Com esse computador meu eu consigo capturar com ela na qualidade máxima de boa. Agora, com o computador mais fraco, eu também fiz o teste nela com um notebook velhinho que eu tenho aqui, que é um Core 2 Duo, 4 GB de RAM e uma placa de vídeo tão fraca que nem precisa mencionar o nome, ela é bem fraquinha mesmo. Eu já tive um pouquinho de dificuldade para utilizar ela. Dá para gravar, mas você vai ter que configurar lá no OBS para ela funcionar para o PC fraco, né? Então você não vai poder, por exemplo, utilizar 60 fps nela. Você consegue gravar em 720p, mas não consegue gravar em 60 fps com um computador fraco, senão a gravação sai toda zoada. Você vai ter que deixar lá o modo de utilização de menos CPU, né? O modo, acho que é o Ultra Fast lá do OBS, porque senão você não vai conseguir utilizá-la para gravar, cara. Ela em PC fraco é um pouquinho ruim. É bom que você use um computador mais forte ou um celular mais forte também, né? Porque em celular mais fraco também acontece da gravação não sair muito boa. E agora eu vou estar mostrando para vocês algumas capturas que eu fiz utilizando a placa. Eu fiz duas capturas utilizando o PlayStation 2 com jogos em 480p, obviamente, né, porque o Play 2 não tem definição HD. Fiz também com um jogo do Nintendo Wii em 480p também. E como eu não tenho nenhum console que produza imagem em HD, eu fiz uma gravação do GTA V de PC e passei o vídeo para minha TV Box e fiz a placa de captura capturar a TV Box mostrando o vídeo em Full HD, beleza? Para vocês terem uma ideia de como é a captura dessa placa com uma imagem em Full HD.
Can you spare any money, friend? Something don't feel too good. Uma coisa curiosa dessa placa de captura também é que ela não funciona direito com resolução 1080i, né, 1080 interlaçado. Eu fiz uma captura do jogo Tourist Trophy do PlayStation 2, que tem a opção de você colocar o jogo em 480p e 1080i. No 480p ela vai de boa, mas quando eu coloco 1080i, a imagem fica toda bugada aí, como vocês podem ver. Não sei por que isso acontece, mas é só nessa resolução, porque o 720p e o 1080p ela pega de boa. Conclusão, galera. Vale a pena comprar uma placa dessa aqui? Ela vale o preço que ela é cobrada na internet? Eu comprei ela mais barata, agora ela tá R$ 52,50. Olha, na minha opinião, cara, vale sim. Apesar dela não cumprir com tudo que ela promete, né? Vale a pena sim. Vale a pena por quê? Porque apesar dela não cumprir com essas promessas, ela entrega uma qualidade de imagem muito satisfatória, muito boa, praticamente idêntica a placas de captura mais caras, tipo o Elgato da vida. E pelo preço que ela é cobrado, cara, ela faz muito mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, cara, fazer um comparativo aqui. Em 2012, eu lembro, você não tinha a opção de ter uma placa dessa aqui. Se você quisesse gravar gameplays do seu console, ou você tinha que investir numa Elgato, numa Vermillion de mais de 700, 800 mil reais pra você gravar de forma decente, ou você tinha que utilizar isso aqui, cara, essa EasyCap aqui, que só grava em vídeo composto e esse vídeo, né? E a qualidade dessa placa de captura aqui é bem ruinzinha, e todo mundo utilizava ela porque ela era barata. E hoje em dia a gente não precisa mais disso aqui, porque hoje em dia a gente tem uma alternativa muito melhor, que é uma plaquinha HDMI dessa aqui, que custa o mesmo preço de uma EasyCap, por exemplo, e grava com uma qualidade muito, mas muito superior, não dá nem pra comparar. Então, na minha opinião, vale sim, principalmente para quem está começando, para quem quer gravar gameplays agora para o YouTube, quem quer fazer live stream, vale a pena sim. Então é basicamente essa a minha review, ok? Se você gostou dessa análise, dessa review, dê seu joinha aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. E é isso aí, galera. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!